A seguir, Hora da Notícia. Passo Fundo deve oferecer mais de 1.700 vagas de emprego neste segundo semestre. Nós vamos falar sobre este assunto aqui no estúdio com o coordenador do Cine, Sérgio Ferrari. Como usar o marketing digital para ajudar a sua empresa ou a sua marca? Nossa equipe conversou com um especialista na área. Um estudo da UPF concluiu que pelo menos 150 bactérias respiratórias de homens são semelhantes às dos macacos. E ainda o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo está indicado para o prêmio de melhor festival do mundo. Hoje é segunda-feira, 27 de agosto, é hora da notícia. A abertura das propostas das empresas interessadas em realizar a obra de ampliação do aeroporto Lauro Cortes foi reagendada para 19 de setembro, a partir das 2h30 da tarde. A Comissão Permanente de Licitações decidiu pela terceira vez transferir a abertura das propostas por causa do grande número de questionamentos. A obra está estimada em 55 milhões de reais e prevê, entre outras coisas, a construção de um novo terminal. Pelo menos 8 empresas já manifestaram interesse e há possibilidade de formação de um consórcio para cumprir com as exigências impostas no edital. As barreiras entre o ser humano e os macacos estão cada vez menores. A prova disso vem aqui da UPF, do curso de Medicina Veterinária. É que um grupo de pesquisa descobriu que pelo menos 150 bactérias respiratórias são semelhantes entre os homens e os primatas. E o que isso pode significar? Muita coisa, inclusive a prevenção de doenças. Você, o macaco prego e o bugio têm muito mais em comum do que parece. Foi o que descobriu o grupo de pesquisa em reprodução e genética do curso de Medicina Veterinária aqui da UPF. O estudo feito com 12 macacos mostrou que temos praticamente os mesmos tipos de bactérias no sistema respiratório. Sabe-se que os primatas, né, eles têm uma similaridade bastante grande, né, com os seres humanos, né? A similaridade genética entre eles e também algumas similaridades rotineiras do costume, comportamento dos mesmos. E nós, nesse trabalho, nós conseguimos identificar que grande parte desses micro-organismos que foram identificados nesses macacos, eles são micro-organismos comensais dos seres humanos. Nós conseguimos caracterizar 155 diferentes gêneros de bactérias no trato respiratório dos macacos. Teve um trabalho, alguns anos atrás, que foi realizado através de cultura, que tinha conseguido detectar em torno de 10 a 15 micro-organismos. Então, nós tivemos um poder de detecção muito maior e identificamos muitas similaridades. Dessas 155 bactérias, aproximadamente 95% delas são comuns também no trato respiratório do ser humano. Primeiro, o grupo extraiu o material genético das vias respiratórias dos primatas. Depois, mapeou as bactérias encontradas e decodificou o material genético de cada uma delas. Cada linha dessas, por exemplo, é uma sequência do DNA desses micro-organismos. O estudo é desenvolvido há 2 anos e nesse semestre rendeu o primeiro reconhecimento. Foi o ganhador da região sul do Congresso Internacional de Genética, realizado pela primeira vez na América do Sul. Uma boa notícia de incentivo à pesquisa. É muito importante, eu vejo a diferença minha, vontade de aprender enquanto você está metido no meio das atividades, sabe? E com esses projetos, não só esse que a gente ganhou reconhecimento, mas de todos, assim, eu vejo que a gente se destaca como aluno dentro da aula por estar aqui fora fazendo, participando, indo para eventos internacionais, que é incrível a rede de contatos que a gente faz, e conhecimento também, né? Essa premiação foi assim um up no semestre, sabe? Tava começando
Isso aqui é frio, chuva, daí ganhou, vamos para o laboratório trabalhar. Depois dos resultados, a pesquisa continua buscando por semelhanças entre humanos e primatas, o que pode auxiliar na prevenção de doenças que hoje se acredita serem transmitidas pelos animais. Passo Fundo deve oferecer mais de 1.700 vagas de emprego neste segundo semestre. A agência do Cine, aqui de Passo Fundo, vai ser responsável por intermediar as vagas de trabalho abertas em função dos novos empreendimentos comerciais da cidade. Nós estamos falando da instalação da loja Avan e também de parte das empresas que vão se instalar no Passo Fundo Shopping. Com a gente aqui no Hora da Notícia, o coordenador do Cine, Sérgio Ferrari, sempre muito bem-vindo. Obrigada, Sérgio, por aceitar mais esse convite nosso aqui. E a gente quer começar entendendo por que é importante para o Cine fazer a intermediação destas quase 2.000 vagas. Tudo começou, nós temos um trabalho, e a grande função do Cine, da FGTAS, é justamente essa intermediação de mão de obra entre empregador e empregado, por ser o órgão do governo que trabalha diretamente na gestão de emprego e renda no estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos umas reuniões, e vinha vindo já há um mês e meio, entre CDL, a CISA, a Sindilojas, o próprio a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o SENAC, pensando justamente nisso e retomar novamente aquela Comissão Municipal de Emprego que se tinha. E nisso se preocupando com o quê? Com todos esses investimentos que estão vindo a Passo Fundo, que esses empregos e muita parte dessa mão de obra venha e fique aqui, inclusive com o que vier do aeroporto, que se venha e se concentre aqui. E essa comissão faria isso. A grande importância de estar na mão da Fundação Gaúcha do Cine, essas vagas, é a questão de que o trabalhador hoje, principalmente da área de comércio e desempregado, ele não tem uma renda, muitas vezes, para ir numa empresa, fazer um cadastro e pagar. E o nosso serviço é totalmente gratuito de intermediação. Então, essa é a grande vantagem para o trabalhador que busca, novamente, voltar para o mercado de trabalho. Então, esse foi a nossa grande conversa com as empresas que vão tanto para o shopping, como com o caso da Avan, né, que são aquelas 150 vagas que irá abrir até dezembro. Quando deve começar, em que período deve começar o processo seletivo para essas vagas? Nós já temos, em relação ao Passo Fundo Shopping, uma empresa já começa a partir do dia 3 de setembro, já está aberta as vagas no Cine, são 15 vagas na área de vendas, já está lá os cadastros, pessoas que querem se candidatar à vaga está lá, e semana que vem começa essa entrevista a semana toda, para já se fazer a contratação dessa primeira etapa. Então, a partir de setembro, a tendência é só aumentar o número de vagas, até porque o Passo Fundo Shopping inaugura em 17 de outubro, né? E a Avan deve demorar um pouquinho mais para começar a operar, mas ainda assim, esse segundo semestre promete ser muito bom. Nós tivemos no ano passado um saldo positivo na balança do emprego em Passo Fundo, muito baseado na inauguração de 2 grandes empreendimentos logísticos que teve na cidade. Contrataram muito e fechou um saldo de mais de 1.000 vagas positivo entre admissão e demissão. A tendência do nosso próximo semestre é justamente essa, ter mais de 2.000 postos, de 1.700 para mais postos abertos na cidade, em virtude desses 2 grandes empreendimentos que vêm para a cidade. Agora, Sérgio, pelo conhecimento que você tem aí dessas quase 2.000 vagas que vão abrir, quais serão os critérios para a maioria delas, escolaridade mínima exigida, o que você pode adiantar? Sabe que nessa reunião que nós fizemos, que eu te citei, dos grupos parceiros, inclusive com o SENAC, foi justamente ver qual a necessidade desses lojistas que se tinha e se buscar qualificar esse profissional antes. E agora, por isso, essa comissão vai ser interessante, esse grupo de trabalho que se formou, justamente para isso. Agora, a qualificação profissional é um dos dados importantes. Nós temos um banco de dados de mais de 42.000 pessoas, dessas mais de 3.600 só para a área do comércio. Agora, tu sente que a qualificação profissional ainda é o grande entrave na hora de ser contratado esse profissional para a empresa. Ou seja, o nível de escolaridade normalmente está abaixo do que é exigido? Hoje, a nível de segundo grau, a menos de ensino médio, tu tem muito poucas vagas. Tu vai pegar na área de frigorífico alguma coisa que precisa de trabalho manual, chão de fábrica. Então, pelo menos o ensino médio concluído para essas vagas, pelo menos. Ensino médico e qualificação profissional e plano B e buscar novas alternativas, porque nós somos uma cidade de comércio e prestação de serviço, é nossos grandes foco de emprego. Então, nós temos que avançar muito nisso e se qualificar cada vez mais, para cada vez mais ter mais oportunidade de voltar mais rápido possível para o mercado de trabalho.
Bom, o trabalhador interessado já pode ir procurando o Cine e fazer o seu cadastro. Qual é a recomendação? Agência FGTAS, munido de sua carteira de trabalho, das 8 às 17, sem fechar ao meio-dia. As vagas da Avan ainda não decidimos as datas, começará nos próximos dias, com o que eles vão nos mandar e decidir sobre as entrevistas, mas sairá, com certeza, em toda a imprensa. Tá certo, muitíssimo obrigada. Que bom começar a semana com essas boas perspectivas, Exatamente. né? Bom trabalho, obrigada. Obrigado. Bom, o INSS começa a pagar nesta segunda-feira a primeira parcela do 13º salário aos aposentados. Os valores vão ser depositados até o dia 10 de setembro na folha de pagamento mensal da Previdência e de acordo com o número do benefício. Nesta primeira parcela não será descontado o valor do imposto de renda. E como usar o marketing digital para ajudar a sua empresa ou para ajudar a sua marca? É o que a gente vai explicar depois do intervalo. A Prefeitura de Passo Fundo está liberada para publicar um novo edital do transporte público do município com as correções apontadas pelo Tribunal de Contas. Isso porque não houve recurso de parte das empresas em relação à decisão do TCE. Bom, o município informa que está providenciando as adequações e que pretende publicar o edital ainda neste segundo semestre de 2018. Essa é a última semana da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem receber as doses. Em Passo Fundo, de acordo com o último boletim, 5.900 crianças foram vacinadas. Isso é cerca de 59% da meta. A campanha termina na sexta-feira, dia 31 de agosto. Cada vez mais as empresas têm investido nas redes sociais, mas nem sempre os canais de comunicação são bem aproveitados. Nossa equipe conversou com um especialista em marketing digital para saber como usar o Google e as redes sociais para promover uma marca. Para quem é empresário, para quem é cidadão comum, sempre tem aquela curiosidade: como é que eu vou utilizar as ferramentas do Google, que não são poucas, para melhorar a minha marca, o meu produto? Bom, a gente vai falar com um professor da Faculdade de Artes e Comunicação, um cara que é publicitário, entende bastante desse assunto, que é o marketing digital. Por isso está aqui comigo o Ciro Guzatti. Então, Ciro, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Como é que é lidar com essas ferramentas que estão assim cada vez mais sendo fundamentais na vida de hoje? Como bem você disse, as opções, as alternativas que estão disponíveis no mercado para o empreendedor hoje fazer a promoção do seu produto é de fato muito ampla, né? Muitos empreendedores possuem um site, mas nem sempre esse site está adequado do ponto de vista de navegabilidade, muitas vezes não funcionam no smartphone, por exemplo. Muitos empreendedores utilizam redes sociais, né? Mas muitas vezes eles não sabem que tipo de conteúdo publicar, as pessoas entram em contato nessas páginas, os empreendedores não respondem. Mais do que pensar em tipos de redes sociais, a gente pensar no tipo de conteúdo que a gente utiliza. O grande desafio assim, do empreendedor ou do gestor de marketing das empresas é conseguir organizar a estratégia dele pensando em fases. Quais são os conteúdos, quais são as ações que a gente vai utilizar para chamar a atenção das pessoas. Usar o Instagram, por exemplo, hoje é uma plataforma que a gente precisa pensar mais em vídeos, pensar mais em imagens, visual, né? O visual, com certeza. Quando a gente está utilizando, porventura, um espaço de blog no nosso site, eu tenho que pensar quais são as palavras-chave que são importantes para o buscador do Google, né? O YouTube tem muito isso. O YouTube também. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo, né? Então, depois do Google, o lugar onde as pessoas mais procuram informações para resolver problemas é o YouTube. E né? o Facebook? O Facebook também, ele é um canal importante. Eu acho que hoje, acima de tudo, ele é um forte gerador de tráfego, né? Então, o Facebook é um canal importante para a gente tentar estabelecer um relacionamento, fazer com que as pessoas interajam com a nossa empresa, mas mais do que isso, levar as pessoas para um canal que a gente possui, onde a gente tem a apresentação de um produto, onde a gente tem ali, porventura, espaços para as pessoas entrarem em contato, pedir um orçamento. Para o Twitter também é isso? Não, o Twitter é a mesma coisa. O Twitter, a gente ainda tem essa questão do número de caracteres, né?
Que aumentou um pouco agora, né? Aumentou um pouquinho, mas mesmo assim é uma rede de chamadas, né? Não é uma rede de apresentação de textos, assim, né? Então a gente tem que pensar, essa minha chamada tem que ser poderosa o bastante para puxar cliques. E a pessoa ir até um lugar. Levar até um lugar onde eu vou ter o texto completo, um vídeo, enfim, adequado, mais ou menos por aí. Ok, obrigado, viu, Ciro, pelas informações. A gente bateu um papo aqui com o Ciro Guzatti, professor da Faculdade de Artes e Comunicação, um cara que estuda, entende bastante da questão do marketing digital. É isso, a gente volta para o estúdio. Com uma rotina tão corrida, fica cada vez mais difícil reservar aquele tempo necessário para cozinhar em casa, certo? Olha, para muita gente, o jeito acaba sendo a comida pronta. E o desenvolvimento de produtos e processos para a indústria de alimentos é justamente o assunto do programa Universidade Aberta desta semana, que irá ao ar hoje à noite, às 8h30, e tem reprise amanhã e quinta, às 8 horas da noite. 11 cidades gaúchas registraram temperatura negativa nesta segunda-feira. Apesar do frio intenso, a semana começa com sol forte e tempo seco. Veja agora na previsão como ficam os próximos dias. Previsão de sol para esta terça-feira com temperatura em elevação, mínima 6 e máxima 22 graus. Tempo firme também na quarta-feira, mínima 11 e máxima podendo chegar a 27 graus. O fim de semana foi de conquista para os atletas apoiados aqui pela UPF. O ciclista Ricardo Machado ficou em terceiro lugar na terceira etapa da Copa Internacional de Mountain Bike. A prova foi em São Paulo. A judoca Enia de Oliveira foi campeã do Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. O ciclista Ismael Giasson conquistou o segundo lugar da quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill em Três Coroas. E o Esporte Clube Gaúcho venceu por 2-1 o São Borja. O jogo foi em casa, na BS Bills Arena. O Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo está entre os melhores festivais de folclore do mundo. A indicação foi divulgada no sábado, durante a cerimônia de encerramento desta 14ª edição. Passo Fundo concorre ao título que será entregue em setembro. A escolha vai ser na cidade de Seul, na Coreia do Sul. Veja então como foi a última noite de festival. Último dia, aquela sensação de até mais, adeus Passo Fundo. Eu gostei da música de abertura. Essa é a melhor parte da festa, que é o festival. Mas antes desse momento mágico, vamos voltar um pouco. É aqui nos bastidores que grupos, músicos, equipes de apoio, convidados se juntam em um frenesi de culturas, hábitos e tradições. O bom humor, a felicidade, a empolgação das pessoas. Todo mundo é muito querido. É isso que eu vou lembrar do festival. Um sentimento enorme que eu não tenho como expressar. Você já havia vindo ao Brasil ou a primeira vez? Não, é a primeira vez que viemos ao Brasil e ao Festival de Passo Fundo. Gostou? Sim, muito. Foi muito bonita a experiência. Todas as pessoas que conhecemos, todas muito amorosas. As intempéries que encontramos aqui da natureza, o chimarrão passa a ser um amigo, um companheiro. Primeiro porque ele fala do calor do gaúcho, do Rio Grande do Sul, fala do calor do Passo Fundo, fala do calor do festival, né? Então, apesar da nossa alegria do festival encantar e inundar o nosso coração, precisamos desse elemento que nos ajuda a suportar esse grandioso frio que horas enfrentamos, né? Aqui no grandioso, no 14º Festival de Passo Fundo. Vamos de volta à festa de encerramento. Os grupos entram, tremulam suas bandeiras, o público vem junto. A emoção toma o lugar. Durante os 10 dias de festa, a cidade respirou outros ares, ouviu diferentes idiomas, viu outros rostos, uma mistura de culturas que aqui ficou evidente.
esse é o momento que já é tradicional aqui no Festival de Folclore. É quando os músicos de diferentes países e culturas se unem para apresentar uma música típica aqui do nosso estado. Esse ano é essa canção aí, ó, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. O festival fecha com um saldo de mais de 50 cidades visitantes, municípios do norte gaúcho e do oeste de Santa Catarina. A comunidade compareceu, não como nós esperávamos nos espetáculos noturnos. Nos espetáculos diurnos, realmente nós tivemos lotação completa praticamente todos os dias, manhã e tarde aqui. Nós temos que, quando terminar esse festival, agora fazer uma avaliação para saber o desejo da comunidade, da continuidade do festival. O Festival de Folclore de Passo Fundo foi indicado entre os 4 melhores festivais de folclore do mundo. A cerimônia para escolher o melhor evento será realizada dia 13 de setembro na cidade de Seul, na Coreia do Sul. O anúncio foi feito pela polonesa Maria Zupiluk, diretora e integrante do Comitê Executivo da FIDAF, Federação de Festivais Internacionais de Dança. Estamos satisfeitos com o resultado do festival, com os objetivos que foram atingidos. A emoção deu tom na noite de encerramento. Grupos latinos e europeus desfilaram pela última vez sua arte no palco do Casarão da Cultura. E o frio que marcou a noite de encerramento não intimidou. Um bom público compareceu à festa. Foram dias intensos. Mas tudo que começa uma hora tem que terminar. Hoje é o último dia do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Os grupos se despedem da cidade. Mas olha, calma, 2020 tem mais. Por isso a gente deixa aqui um até breve, um até logo. E já que estamos com grupos aqui de língua espanhola e de língua inglesa, fica o nosso See You Later. E essas foram as informações de hoje. A gente termina o programa com imagens da 14ª edição do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. É um trecho do clipe que foi editado pela UPF TV e apresentado na noite de encerramento do festival. Amanhã a gente espera por você ao vivo, ao 12h30. Obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana. Festival, essa é a nossa bandeira. Festival, cante essa canção e alegre o seu coração.